Se jogar, mais confiante ser bastante. Sim, quanto mais jogar, mais confiança vai ter. O principal problema é a grande crítica ao trabalho do Cudê, do pessoal do Sul. E eu contei aqui que eu estive no evento da KTO há cerca de uns 30 dias e lá estava o Marcelo Medeiros, que era presidente do Internacional, e ele falou que era um grande problema, inclusive dentro do clube. Gente, estou falando do presidente do Internacional, falou isso na rodinha pra gente lá. Eu fiquei doido para falar gravado, gravado eu não falo. Mas não me pediu sigilo, então eu vou falar. Ele disse assim, olha, era um grande problema, inclusive, no grupo, para administrar isso no grupo, de jogadores que vinham bem, aí jogava bem um jogo, no outro jogo estava fora. Aí jogava bem um jogo, no outro jogo estava fora. Aí, ontem, quando você coloca o jogador que veio bem no jogo anterior, no banco, aí você toma um gol do adversário e põe ele para correr atrás, para tentar inverter o processo, eu acho que é muito pior. Porque tudo aquilo que você conquistou no jogo contra o Alianza Lima, você perde depois de um resultado, porque o resultado, ele entra na análise, gente. Não tem como não entrar. Ele tem que entrar na análise. Aí você perde o Botafogo, aí o Pavão e o Igor Gomes, por exemplo, que foram muito bem contra o Alianza Lima, eles passam despercebidos no jogo com o Botafogo. E aí você já começa a questionar o quê? Ah, não, aquilo ali foi fogo de palha. Esse elenco é ruim, esse elenco é uma merda. Pô, não é uma merda, não é ruim. Mais de 20 milhões por mês ali, o elenco é bom. Só que o time quando corre errado, quando o time tem problemas no vestiário, porque o Hulk disse aí, e se o Hulk como líder diz que não, eu respeito as decisões do treinador, mas eu respeito, mas penso completamente o contrário. Sabe o que isso pode significar? O que, Elton Novaes? Poxa vida. Que pro jogo contra o Cuiabá, vai jogar o time que entrou contra o Botafogo. Porque todo mundo jogou mal. Aí joga, é titular, garante. Nossa, agora você porque foi muito irônico. quem joga bem é sacado do time. A turma que jogou contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, tenebroso, titular contra o Cuiabá. E um detalhe, o rodízio ele não é para poupar as peças assim, você cata alto, isso aqui, vamos poupar, vamos segurar um jogador ou outro. O Hulk, o Cudê tem 25 jogos na temporada, o Hulk tem 23, o Paulinho tem 23. O Edenilson tem 22. Mas, Elton, então, assim, eu acho que esses jogadores, eu acho que tá faltando, então, um pouquinho assim, se é para poupar, vamos dar um mesmo peso. É claro, Thiago, que existe condição física. A gente acabou de falar que o Thiago é o português de Portugal, né? Ele leva tudo ao pé da letra, mas enfim. Inclusive quando você falou que estava em franca evolução. Então, assim, essas questões são importantes também. Que você fala. Essas questões são muito importantes. Você não vai responder? Não vou responder. Essas questões são muito importantes para a gente trabalhar ao longo da temporada. Entender quais são os jogadores que realmente precisam desse descanso. E não de uma forma aleatória, de pegar um baú, colocar um número de camisa e ir sorteando, porque parece que é isso que está acontecendo. Eu vou lá no Thiago daqui a pouco, mas eu gostaria de passa pro Thiago, para não perder. Ô, HG, acho que eu reitero, você criticou o Elton, o que é? É porque eu não estou entendendo o que o Elton está falando. De verdade. Não, ele falou de franca evolução. O Elton vem e fala sobre franca evolução. Aí, não pode levar o pé da letra. Claro que não pode, porque o time faz assim, é uma montanha-russa. Você não consegue enxergar nada. Aí não pode levar o pé da letra sobre franca evolução. Não dá para levar nada ao pé da letra do que o Elton fala. Mas enfim, o HG, só uma situação muito importante sobre isso. Só forte acusação. Eu fico constrangido aqui. O que eu tô falando desde a semana passada. O meu problema com esse Atlético do Cudê não é a questão do rodízio. Eu pouco me importo se o Cudê vai entrar com 10 meninos da base, 12 meninos de sub-12, do sub-15. Eu quero ver organização. O Atlético é desorganizado. Mas você acha que fazendo o rodízio excessivo ele vai conseguir chegar... É claro que ele consegue. Você não espera eu terminar a pergunta? Como é que você quer responder se você não sabe o que eu vou perguntar? Eu posso começar a dizer assim, mas você não acha que de repente o programa amanhã precisa começar... Você não sabe o que eu vou perguntar. Então é o seguinte, o que eu quero te perguntar? Você não acha que é mais difícil achar o ponto de equilíbrio do time? Mudando de... Eu estou te fazendo uma pergunta, tá? O que eu penso do trabalho do Cudê, eu falo. Eu não preciso de ninguém falar para mim. Você acha que para atingir essa excelência, mudar demais não é um problema? Não acho. Acho que se ele utilizasse melhor o tempo que ele tem na Cidade do Galo, porque ele tem tempo na Cidade do Galo... Você está dizendo que os treinos deles são ruins, né? Você tem alguma informação? Eu não tenho o que falar. Agora nem tanto mais, né, Thiago? Mas se ele utilizasse melhor o tempo dele na Cidade do Galo, a gente veria o reflexo das atividades dos jogos. A gente não vê. E por que ele não está usando bem esse tempo na Cidade do Galo? Porque o time não está jogando nada. Você tem alguma informação? Não tenho informação sobre isso, HG. O que eu posso te dizer é o que eu vejo dentro das 4 linhas. E o que eu vejo dentro das 4 linhas é de um time desorganizado. Se isso fosse um reflexo de um trabalho mal feito ou bem feito,
seria completamente diferente o resultado. Se fosse um trabalho muito bem feito, a gente não veria um Atlético desorganizado e tão acuado diante do Botafogo. O trabalho, até o momento, para mim, não é bem feito. O Atlético tem questões que em alguns jogos jogou bem. Jogou bem contra o América, para mim, nas finais do Campeonato Mineiro. Jogou bem contra o Aliança Lima. Jogou bem no jogo do Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Da Libertadores também lá, né? Eu não acho. Eu acho que o Atlético, depois que você perde, é tranquilo. Eu acho você tá perdendo. que O lá resultado te faz... faz a circunstância do jogo. Eu acho que o contexto naquele jogo ali, ele é tirado em alguns momentos e a gente pensa só apenas como o Atlético jogou. Se a gente fizer uma análise do que o Atlético apresentou antes e depois dos gols sofridos, é completamente diferente para mim. Eu acho que então o Atlético faz algumas boas partidas, mas elas não são a tônica do trabalho do Kudê. Pelo contrário, o que a gente vê no trabalho do Kudê é um time desorganizado, é o time desse jogo contra o Botafogo. Eu reitero o jogo contra o Brasil de Pelotas. A maioria das partidas foi assim. O Atlético não tem a tônica de estar em franca evolução. E para responder uma pergunta que foi feita semana passada para mim e eu respondi, não é implicância pessoal com o Eduardo Kudê. Eu tenho zero implicância com o Eduardo Kudê. O que eu gostaria de ver é que esse time jogasse muito mais bola do que ele está jogando. Porque eu não fico satisfeito com qualquer coisa num time que tem o padrão de investimento do Atlético. Eu acredito que esse time tem que render muito mais. Porque para mim, 2, 3 partidas boas ou 2, 3 partidas mais ou menos, elas não vão me convencer. O Valor, você quer falar? Eu quero. O que me assusta é na 25ª partida, que foi ontem, do Atlético e com o Kudê no comando, é o Atlético jogar de uma forma assim, que, sinceramente, com o elenco que o Atlético tem, eu acho que é imperdoável se fosse a primeira partida da temporada. Então, é o Kudê não conseguir. E aí, quem fala a respeito do rodízio, eu acho que tem razão. Quem fala a respeito da intensidade, eu acho que tem razão. Porque são tantas questões e é fundamental. Não pode, no 25º jogo, o que o Mariano está indo fazer junto com o Rubens? Na hora do primeiro gol do Botafogo, por que o Mariano... E aí, gente, eu não estou citando... não estou jogando a carga sobre o Mariano, não é isso. É de um time organizado. Aí o atacante do Botafogo, o Saque, chega complementando, a zaga está correndo para trás, não consegue acompanhar, mas alguém tinha que estar mais próximo dele, que o jogador finaliza de letra. Para um jogador finalizar de letra, está muito tranquilo. Então, é uma desorganização. Outra coisa, só para passar para você já, HG. O Atlético, quando vai criar no ataque, os jogadores percorrem longas distâncias e às vezes com poucos jogadores perto para uma tabela. A ideia não é jogar por dentro, então também não está acontecendo. Né? Eu acho que são muitos os pontos e eles merecem uma reflexão, sim, e é isso que a gente está fazendo aqui, respeitando a opinião de cada um. Ninguém aqui tem pretensão de ser dono da verdade, mas eu acho importante a gente ampliar o debate, inclusive de um time lento, inclusive o Led Carmona falou isso no jogo ontem. O Atlético joga e deixa jogar. Não, Led. O Atlético não jogou ontem e deixou jogar. Detalhe, hein? Acho que foi 59, acho que foi 60-40 posse de bola. Mais ou menos isso, né? Vamos chutar 60-40 para o número fechar. 60-40 de posse de bola. O Atlético não sabia o que fazer com ela. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. Então, assim, o Atlético deixou jogar e não jogou, que é grave. Tendo 60% de posse de bola, chegou muito menos, então não criou. Logo, não há uma evolução expressiva. Lento. Todos os lances, os duelos individuais do Gemerson, ele perdeu. Todos os duelos individuais do Gemerson, ele perdeu. Chegava atrasado nas bolas. Teve uma bola que o Lemos chegou tão atrasado que ele fez a falta e ganhou o cartão. Então, assim, precisamos entender. O Paulinho já deu a letra, né? Bom, se ele rende mais pelo lado esquerdo, tá jogando por dentro. Jogou mal mais uma vez. Teve um lance que podia, inclusive, ter feito o gol, batido pro gol, mas aí a ansiedade ou a falta de confiança, eu não sei, fez ele tocar de lado, o zagueiro limpou, a bola não chegou no Hulk. O Hulk, que normalmente não erra, pegou uma bola, foi pedalar em cima dela. Então, aliás, Hulk, você falou que o gramado não me ajuda. Não dá, não. Me ajuda. Ai, vou até encostar aqui. Criticar o gramado, não, por favor. Por favor. Não. Ô, HG, eu tenho uma informação